Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o cálculo estequiométrico, conhecido também como estequiometria, um assunto que vai aparecer em todos os vestibulares que vocês prestarem, todos os vestibulares. Então vamos caprichar, e é um assunto que não tem teoria, é só cálculo propriamente dito. Eu vou iniciar essa aula só fazendo uma apresentação geral dos termos que serão utilizados. Em seguida já vou começar a resolver o máximo de exercícios que eu puder, mas evidentemente quem tem que fazer mais exercícios são vocês, E não deixem de fazer o máximo de exercícios que for possível referente a esse assunto, tá bom? Ao pé da letra, a palavra estequiometria significa estequio, quer dizer quantidade. Estequio é quantidade. Metria quer dizer medida. Ao pé da letra, a palavra estequiometria quer dizer medida da quantidade. Tá, quantidade do que exatamente? A quantidade, ela pode ser expressa nessas grandezas aqui, ó. Pode ser mols, massa, número de partículas, ou pode ser volume de um gás na CNTP. Então a primeira grandeza a ser relacionada no cálculo estequiométrico é mols, que é exatamente o valor dos coeficientes estequiométricos. Então aqui eu tenho 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia, que é o NH3, certo? De onde saíram esses valores aqui? Esses valores saíram exatamente dos coeficientes estequiométricos, ok? A seguir, eu vou transformar essa proporção estequiométrica nas grandezas, por exemplo, da massa. Como é que eu faço para relacionar a massa? Eu faço o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o coeficiente estequiométrico e vou multiplicar pelas massas molares correspondentes. Então eu já coloquei aqui para adiantarmos, a massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. Então eu pego a relação estequiométrica, que é 1 mol, multiplicado por 28 gramas. Para o hidrogênio, eu pego a proporção estequiométrica e multiplico pela sua massa molar, que é 2 gramas. E pego a proporção estequiométrica de 2 mols e multiplico pela massa molar da amônia, que é igual a 17 gramas. Aí eu tenho a relação de massa na estequiometria. Tá, e se o exercício pedir, por exemplo, para eu relacionar o número de partículas, o que eu faço? O número de partículas você faz o seguinte, você pega a relação estequiométrica e multiplica pelo conteúdo de partículas de 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Nesse caso aqui são moléculas de nitrogênio. E quantas moléculas de hidrogênio eu coloco para reagir? Pego o coeficiente estequiométrico e multiplico por 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de hidrogênio. E por último eu pego o coeficiente estequiométrico da amônia e multiplico pelo conteúdo de moléculas de 1 mol. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de amônia, certo? Agora eu vou relacionar o volume de um gás na CNTP. Como é que eu resolvo isso? Eu pego a relação estequiométrica e multiplico pelo volume de um gás medido nas condições normais de temperatura e pressão, que nós já estudamos no estudo dos gases, que é 22,4 litros. O volume de hidrogênio, pego o coeficiente estequiométrico e multiplico por 22,4 litros. E amônia, 2 vezes 22
0,4 litros. Então, na estequiometria, nós vamos relacionar essas 4 grandezas entre si: mols, massa, número de partículas e volume na CNTP. Mas como vocês puderam ver nesse exemplo, o mais importante é isso aqui, ó, a relação estequiométrica. Portanto, a equação tem que estar sempre balanceada. Então você fica atento e verifica se a equação fornecida está balanceada. Porque caso a equação não esteja balanceada, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu balanceamento. A estequiometria, ela não tem teoria. Eu tenho essa apresentação das grandezas que serão relacionadas e eu vou te apresentar o roteiro de resolução. Como eu resolvo um problema de cálculo estequiométrico? Isso aqui é feito da seguinte forma. Esse roteiro aqui eu faço em todos os exercícios, sem exceção, todos. Eu vou ler esse roteiro e depois eu faço a aplicação dele na hora que estiver fazendo os exercícios, tá? Primeiro passo, eu vou escrever em cima das fórmulas o nome das grandezas envolvidas. Se é massa, mols, molécula ou volume. Segundo passo, aí eu vou colocar a relação estequiométrica das substâncias, que é aquela proporção em mols que você viu aqui no anterior, o mais importante da estequiometria. Terceiro passo, agora eu vou pegar essa relação estequiométrica e vou transformá-las nas grandezas que foram estabelecidas no primeiro passo. Vou transformar o mol na massa, ou em partículas, ou em volume, se for o caso. No quarto passo, eu vou colocar o dado e a pergunta do problema. E aí, o quinto passo, eu vou calcular o valor da incógnita, que eu vou fazer uma observação que, quando for possível, eu posso usar a conhecida como lei de Prost, que é a lei das proporções constantes ou definidas, para eu calcular a incógnita. Quando for possível, né? Se não for possível, eu faço com a regra de 3 tradicional. Uma observação adicional aqui, ó. Se no cálculo estequiométrico um gás não estiver submetido nas condições normais de temperatura e pressão, que é CNTP, aí nós deveremos usar a equação do gás ideal, que é o PV igual a nRT, para calcular o volume do gás. Tá? Aí na estequiometria eu calculo o número de mols. Aí eu pego o número de mols na estequiometria, jogo no PV nRT para depois calcular o volume. Certo? Esse detalhe aqui eu uso quando o gás não estiver na CNTP. E agora vamos fazer exercícios aí diversos, vários, até você ficar craque nesse assunto. Vamos começar com os exercícios do capítulo 6 agora. Apostos, vamos começar então? A frente é o número 2, o capítulo é o 6, a página é 454. Vamos começar com os conceituais número 1. A nitração total do fenol está representado pela seguinte equação. Esse aqui é o ácido nítrico, esse aqui à esquerda é o fenol, esse é o produto da nitração, que é o trinitrofenol, e água. Ele pede... calcule a massa de fenol em gramas, necessária para reagir completamente com 18,9 gramas de ácido nítrico. Então ele deu a massa desse reagente, que é a massa desse outro reagente. Mas por se tratar do composto ser orgânico, então eu tenho que transformar essa fórmula estrutural em fórmula molecular. Vamos resolver então. Então, qual é a fórmula molecular do fenol? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Ok, quantos átomos de hidrogênio? O carbono faz sempre um total de 4 ligações, né? No anel aromático eu tenho
3 ligações duplas alternadas. Vou aproximar isso aqui. Então eu tenho hidrogênios 1, 2, 3, 4, 5 e mais o da hidroxila, 6 hidrogênios e um oxigênio. Tá, aqui não muda nada, continua com 3 mols de ácido nítrico. E aqui nós temos 1 mol do fenol. E aqui nós temos os produtos formados, que é esse trinitrofenol e água, mas como o cálculo estequiométrico não está fazendo nenhuma referência deles, eu simplesmente ignoro, não vou usá-los. E o nosso cálculo estequiométrico vai ser resolvido em 5 passos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passo. O primeiro passo, eu vou relacionar as grandezas, que é a massa do fenol, com a massa do ácido nítrico. O primeiro passo é eu identificar quem e o que eu vou relacionar. O segundo passo é colocar a relação estequiométrica, que é 1 mol do fenol, que está reagindo com 3 mols de ácido nítrico. O terceiro passo, agora eu vou transformar essa relação estequiométrica nas grandezas. Aqui eu tenho as massas atômicas aqui já para me ajudar. Então eu vou usar a calculadora para ganhar um tempo aqui, ó. C6H12, C6H6O6, né? Então vai ficar 6 carbonos vezes 12, mais 6 hidrogênios, mais 1 oxigênio vezes 16. Então a massa molar do fenol deu 94 gramas, 1 mol. Vamos aproveitar e calcular a massa molar do ácido nítrico. As massas atômicas estão aqui em cima. Ó. O hidrogênio vale 1, o nitrogênio vale 14 e o oxigênio 16, vezes 3 dá 48. E a massa de 1 mol é 63 gramas. Mas notem, aqui temos 3 mols. Então eu vou pegar 63, que é 1 mol, vezes 3. E deu a massa de 3 mols, que é 189 gramas, 3 mols. Ok? A massa de 1 mol é 63 gramas, só que aqui temos 3 mols. Muito bem. O dado do exercício é a pergunta. O dado é: qual a massa de fenol em gramas necessária para reagir com 18,9 gramas de ácido nítrico? Para reagir com 18,9 gramas de ácido nítrico, a massa de fenol é X. E sempre que for possível, eu posso usar a lei das proporções constantes. Aqui é possível usar a lei de Proust, porque está evidente que a massa de 189 para 18,9, eu vou dividi-la por 10. Como a proporção é constante, eu vou dividir por 10 a massa do fenol. E a resposta final é 9,4 gramas. Aí está a resolução de um exercício usando o cálculo estequiométrico. 9,4 gramas para o exercício número 1. A resposta é a letra A. Anotem aí e vamos para o número 2. O exercício número 2 fala que o gás oxigênio pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do clorato de potássio, conforme a equação representada a seguir. E ele pergunta a massa de oxigênio produzido pela decomposição de 24,5 gramas de clorato de potássio. Ele quer massa e ele deu massa. Então vamos lá, vamos resolver então. Agora vamos fazer então o número 2. Dar uma ajeitada aqui. É difícil.
Ok, a reação está aqui em mãos. Agora nós vamos então no primeiro passo desse exercício, relacionar as grandezas, que são massa de clorato de potássio com massa de oxigênio. As grandezas que eu vou relacionar aqui serão massa com massa. O segundo passo, após determinarmos quem e o que vai ser relacionado, é a relação estequiométrica, que é 2 mols do clorato de potássio está relacionado a 3 mols de oxigênio. Aqui eu coloquei as massas atômicas. Isso aqui ninguém tem obrigação de saber, tá? Todos esses valores são obtidos da nossa tabela periódica. Daqui que eu retiro as massas atômicas aproximadas. Agora nós vamos pegar essa relação estequiométrica e vamos transformá-la nas grandezas que é a massa de cada um. Então vamos calcular primeiro a massa de 1 mol do KClO3. O potássio é 39, mais o cloro que é 35,5, mais o oxigênio que é 16 vezes 3 dá 48, e a massa de 1 mol desse KClO3 é 122,5, 1 mol. 1 mol. Mas aqui como eu tenho 2 mols, então eu multiplico por 2 e vai dar 245 gramas, 2 mols. Ok? O oxigênio, a massa é 16. 16 vezes 3 é igual a 48 para 1 mol. Ou melhor, perdão. 16 vezes 2, 32. Para 1 mol. Como eu tenho aqui 3 mols, então eu multiplico por 3, 96 gramas. 3 mols, 96 gramas. Agora o dado e a pergunta do exercício. Qual a massa aproximada de oxigênio? X. Produzida a partir da decomposição de 24,5 gramas de KClO3. Mais uma vez, um exercício que dá para resolver pela lei de Proust. 245 divide por 10 dá 24,5. Como a proporção ela é constante, a massa também do oxigênio será 10 vezes menor. Então, nesse exercício, o resultado final ficou igual a 9,6 gramas. Alternativa correta, letra A. Ok? Após a sua anotação, vamos fazer o exercício 3. No exercício número 3, de acordo com a reação abaixo, conforme calcule o volume aproximado de hidrogênio formado ao se reagir 50 gramas de zinco com ácido clorídrico a uma pressão de 4,3 atmosferas, temperatura de 150 graus Celsius, e ele deu a constante universal dos gases. Esse gás, essas condições, esse gás não está submetido na CNTP. E logo eu não posso usar o volume de 22,4. Então eu vou usar essa observação aqui, ó. Se um gás não estiver submetido nas condições normais de temperatura e pressão, eu vou calcular no cálculo estequiométrico o número de mols. Depois eu substituo na equação PV/nRT para calcular o volume. Repito, se um gás não estiver submetido nas condições normais de temperatura e pressão, vou calcular o número de mols no cálculo estequiométrico e utilizo o número de mols nessa equação, tem a pressão, tem o N que eu achei na estequiometria, ele deu o R, deu o T e acho o volume. Tá, então no primeiro passo eu tenho que calcular o número de mols do hidrogênio em relação à quantidade de zinco. A quantidade de zinco que ele mencionou é massa, e eu vou calcular o número de mols de hidrogênio, que eu peguei na tabela periódica a massa do zinco.
Segundo passo, a relação estequiométrica, essa equação já está balanceada, então vai ser 1 mol de zinco está para 1 mol de hidrogênio, 1 para 1. Agora no terceiro passo, eu vou transformar essa relação estequiométrica nas grandezas que foram estabelecidas. Usando a massa do zinco da tabela periódica, que está aqui, ó, a massa de 1 mol do zinco é 65 gramas, e 1 mol de hidrogênio em mol, como ele já está em 1 mol, é só eu repetir. A massa do zinco que ele deu é igual a 50 gramas, e o número de mol de hidrogênio obtido é igual a X. Bom, nesse caso não dá a lei de Proust. Paciência. Quando a lei de Proust não for estabelecida, eu tenho que resolver a regra de 3 da forma convencional. Eu multiplico cruzado, isolo e calculo o valor do X. Então o cálculo que eu vou fazer vai ser 50 vezes 1 dividido por 65. 50 dividido por 65. Deu uma dízima periódica 0,769, eu vou arredondar para 0,77. O número de mol de hidrogênio obtido é 0,77 em mols. Tá. Toda vez que um gás não estiver na CNTP, o primeiro passo é fazer isso, calcular o número de mols do gás na estequiometria. Agora, no segundo passo, agora eu vou fazer o exercício como se fosse um exercício de gases. E eu vou colocar aqui os dados disponíveis para calcular o volume. Então, os dados são, repetindo, bom, eu quero calcular o volume, o número de mols eu acabei de calcular, 0,77 em mol. O que mais? Eu tenho a pressão exercida pelo gás, que é 4,3 atmosferas, a temperatura na qual encontra-se o gás, que é 150 graus Celsius, mas como eu já estou habituado a fazer os exercícios dos gases, essa temperatura tem que ser expresso em Kelvin. Então fica 450 mais 273, dá 3, dá 12, dá 423 em Kelvin. 423 Kelvin. O que mais? Pressão, temperatura e tem a constante dos gases, que é o R. 0,082 atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Prontinho. 2 exercícios em um, né? O primeiro exercício faz uma estequiometria. A segunda parte do exercício eu resolvo o cálculo do volume usando PV igual a nRT, que nós já treinamos no estudo do estado gasoso. Substituindo a pressão, eu tenho 4,3. Eu quero calcular o volume, o número de mols foi o que eu calculei. A constante dos gases foi dado 0,082. E a temperatura em Kelvin é 423. Então o volume aqui vai ser igual a... Eu multiplico todos esses termos aqui do numerador dividido por 4,3. Eu não vou ficar enrolando muito para sobrar tempo e resolver o maior número de questões. O volume é aproximadamente igual a 6,2 litros. Ok? O primeiro passo, repito, é calcular o número de mols no cálculo estequiométrico a partir da massa do zinco. O segundo passo, através dos dados fornecidos, eu vou calcular o volume. O número de mol eu calculei na estequiometria. Ele deu a pressão, ele deu a temperatura, não esquece que ele deu a temperatura em Celsius, mas eu só uso em Kelvin, e deu a constante universal dos gases. Aliás, como nós já treinamos nos gases, aqui dá para você perceber as unidades das variáveis do PV-NRT que você vai usar.
A pressão tem que ser atm, o volume tem que ser em litro, o número de mol em mol e a temperatura em Kelvin. Substituindo, eis que eu tenho a resposta. Depois que você terminar a sua notação, vamos fazer o número 4. Número 4. A combustão do etano ocorre segundo a equação fornecida abaixo. E ele pede para calcular quantos quilogramas de gás carbônico são liberados a partir de 30 quilogramas de etano. Quilograma é massa de gás carbônico, quero saber, e quilograma massa de etano que ele deu. Muito bem, aqui está a nossa equação, tá? Onde eu vou, no primeiro passo, relacionar a massa do C2H6, que é o etano, com a massa de gás carbônico. Massa com massa. Depois do segundo passo, vamos fazer a relação estequiométrica. 1 mol do etano para 2 mols de gás carbônico. Terceiro passo, vamos transformar a relação estequiométrica nas respectivas massas, usando as massas atômicas que eu peguei na tabela periódica, e vamos calcular a massa do etano. 2 vezes 12 mais 6. 30 gramas o mol. A massa de 1 mol do etano é 30 gramas. E a massa de 2 mols de gás carbônico vai ser 2 vezes 16 dá 32, 32 mais 12 dá 44 mol. 1 mol 44, 2 mols vai ser 2 vezes 44, 88 gramas. Dado do exercício, para uma massa de 30 kg de etano, qual é a massa em quilogramas de gás carbônico? X. Aí o aluno pergunta, pô, mas se ele deu quilo em cima, você colocou grama, não tinha que transformar? Isso que eu vou falar só vale se for a mesma grandeza, massa com massa, tá? Só massa com massa. Se na terceira linha eu estou relacionando massa em grama com massa em grama em cima, embaixo eu relaciono quilograma com quilograma. Não há necessidade, portanto, de transformar. A proporção aqui, que é a lei de Prost, é multiplicar, esquece da unidade, tá? Só o número 30. A proporção aqui é multiplicar por 1. 30 vezes 1 deu 30, 88 vezes 88, vezes 1, desculpe, dá 88 quilogramas de gás carbônico. É a resposta do exercício número 4. Fácil, né? Quando você treina, as coisas ficam bem mais simples. Aquilo que é difícil, treinando, fica bem mais fácil. Depois que você terminar o número 4, vamos para o número 5. O bicarbonato de sódio é utilizado na fabricação do extintor de incêndio que produz espuma. Nesse extintor existe bicarbonato de sódio e uma solução de ácido sulfúrico em compartimentos separados. Quando o extintor é acionado, o bicarbonato de sódio e o ácido se misturam e reagem segundo a equação formada a seguir. Se 196 gramas do ácido reagem com solução de bicarbonato, qual é o volume de gás carbônico em litros obtidos na CNTP? Então se o volume da CNTP, eu não preciso usar o PVNRT, né? Eu já posso usar direto o volume padrão na CNTP, que é 1 mol, 22,4 litros. Então tá aqui, ó. Quando eu tiver um gás que está submetido nas condições normais de temperatura e pressão, é só usar o volume padrão, que é 22,4 litros. Caso o gás não estiver submetido na CNTP, eu faço como no exercício anterior. Na estequiometria eu calculo o número de mols, substituo no PVNRT e calculo o volume. No segundo passo aqui eu vou fazer a relação estequiométrica, que é 1 mol do ácido sulfúrico e 2 mols do gás carbônico. No segundo passo eu vou transformar a relação estequiométrica nas grandezas. Vamos calcular a massa de 1 mol do ácido sulfúrico aqui, ó.
O hidrogênio, a massa é 1 vezes 2 deu 2, mais 32 que é a massa do enxofre, mais 4 vezes 16 dá 64. A massa de 1 mol do ácido sulfúrico é 98 gramas 1 mol. O volume molar é 1 mol 22,4 litros para 1 mol, né? 1 mol 22,4, 2 mols vai ser 2 vezes 22,4 litros, que é 44,8 litros. O dado do exercício é a massa de 196 gramas de ácido, o volume de gás carbônico obtido é X. Aqui dá para eu aplicar a lei das proporções constantes. 98 para 196 dobra a massa, consequentemente a proporção ela é constante e vai dobrar o volume. 44,8 vezes 2, a resposta final é 89,6 litros. Fácil, né? É só você treinar e, se puderem, fazer o máximo de exercícios que puderem, melhor. Vamos nos preparar para o próximo. Vamos fazer o número 7. Na estação de tratamento de água, eliminam-se as impurezas sólidas em suspensão através do arrasto de flóculos de hidróxido de alumínio, produzidos conforme a reação abaixo. Para tratar 1000 litros de água, forem necessários 2 kg de sulfato de alumínio. Qual a quantidade de hidróxido de cálcio necessário para reagir com esses 2 kg? Quilograma de sulfato de alumínio com quilograma de hidróxido de cálcio. Ou seja, vamos relacionar massa com massa aqui, ó. Massa de sulfato de alumínio com massa de hidróxido de cálcio. E a proporção estequiométrica é 1 mol do sulfato de alumínio para 3 mols de hidróxido de cálcio. A proporção é 1 mol para 3 mols. Eu consultei a tabela periódica e retirei as massas atômicas que eu vou usar para calcular as massas molares. Vamos calcular a massa do sulfato de alumínio. A massa do alumínio é 27 vezes 2 dá 54. 3 vezes o enxofre, que é 32, vezes 2 dá 96, mais 12 vezes 16, deu 342. 342 gramas. O hidróxido de cálcio, por sua vez, o cálcio é 40, mais o oxigênio 16, vezes 2 dá 32, 32 mais 2 dá 34, 74 gramas 1 mol. 74 gramas 1 mol, né? Mas eu tenho aqui 3 mols, então fica 74 vezes 3. Vai dar 222 gramas 3 mols. É 3 vezes 74. O dado do exercício e a pergunta. Então vamos lá. O dado do exercício é para 2 kg de sulfato de alumínio. Qual é a massa em quilogramas de hidróxido de cálcio? X. Aqui não dá para usar a lei de Proust, então eu vou usar a forma convencional, que é resolver o exercício por regra de 3. Eu multiplico 222 vezes 2 dá 444 e divido por 342. 1,29, aproximadamente 1,3 quilogramas. Alternativa correta, letra A. Ok? Agora vamos começar a fazer os exercícios contextualizados, começando com o número 9. O número 9 fala que o esquema ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Aqui está a cana-de-açúcar, que ele parte de 1 tonelada
E aqui está o etanol. Uma tonelada de etanol obtém apenas 70 litros de álcool. Não dá nem para encher o tanque praticamente de um carro, principalmente esses maiores aí, né? A pergunta é: em 1996 foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. Qual a quantidade de cana-de-açúcar em toneladas deve ser colhida para este fim? Esse exercício aqui pode ser feito por análise dimensional, bem simplesinho, não precisa nem usar aqueles 5 passos. Nós vamos partir de 12 bilhões, 1 mil, 10 a terceira, 1 milhão, 10 a sexta, 1 bilhão, 10 a nona. 12 bilhões de litros de álcool. Esse é o meu dado, né? E eu quero partir desse dado para chegar em toneladas de cana-de-açúcar. Então eu pego isso e multiplico por esse dado aqui do enunciado, que já acabou, já era. Uma tonelada de cana-de-açúcar produz 70 litros de álcool. Aqui eu cancelo litros de álcool do numerador com litros de álcool no denominador. Corto esse zero com 0 aqui do numerador, sobra 10 a oitava lá em cima. E aí eu divido 12 dividido por 7. 1,7 aproximadamente. Então o resultado final deu 1,7 vezes 10 elevado à oitava toneladas de cana-de-açúcar. Resposta do exercício número 9, letra A. Ok. Vamos fazer o exercício número 10 agora. Localize ele aí, por favor. O 10 e o 11, tá? Muito obrigado. Acompanhando a evolução dos transportes aéreos, as modernas caixas pretas registraram centenas de parâmetros a cada segundo. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Que legal. Mas aqui ele fornece uma equação da formação do titânio, que é um dos materiais usados nessa caixa preta aí, né? E ele fala: a equação não está balanceada, então nós vamos providenciar o balanceamento. E ele fala que a reação foi iniciada com 9,5 gramas de tetracloreto de titânio, que é a massa, e ele quer saber a massa de titânio obtida. Então eu vou relacionar massa com massa. Mas antes vamos fazer o balanceamento, né? Essa fórmula que contém o maior número de átomos de cloro, eu vou partir de 1 mol, um átomo de titânio nos reagentes e um átomo de titânio nos produtos. 4 átomos de cloro nos reagentes, 2 vezes 2, 4 átomos de cloro nos produtos, 2 átomos de magnésio nos produtos e 2 nos reagentes. Pronto. O que nós vamos relacionar aqui é a grandeza massa do tetracloreto de titânio com massa de titânio. É massa com massa. Ele forneceu as massas atômicas, dessa vez eu não precisei ir à tabela periódica. E agora vamos calcular a massa de 1 mol do tetracloreto de titânio. 4 átomos de cloro, vezes 35,5, mais o titânio, que é 48, 190. A massa de 1 mol de titânio é igual a 190 gramas. E a massa de 1 mol do titânio é igual a 48 gramas. Esqueci de colocar a proporção estequiométrica, né? Mas agora já foi. A massa que ele deu é 9,5 gramas de tetracloreto de titânio, enquanto a massa de titânio correspondente é igual a X. Aqui vamos ver se dá a lei de Proust aqui, ó.
190 dividido por 9,5 deu 20, deu lei de Proust. A proporção é constante, né? Então aqui eu vou dividir por 20. A proporção constante aqui também eu vou dividir por 20. E 48 dividido por 20 deu exatamente 2,4 gramas. 2,4 gramas de titânio. Esse exercício ele é um teste de múltipla escolha e a alternativa correta deu a letra B. Certo? Tudo bem? E está claro? Deixa eu abaixar um pouquinho agora, ficou muito baixo. Ah, assim fica melhor, né? Ok. Agora vamos resolver o exercício número 11. O número 11 fala que um produto farmacêutico com propriedades antiácidas pode ser preparado à base de hidróxido de alumínio. Esse produto é usado para reduzir a acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido clorídrico. De acordo com a equação abaixo, não balanceada. Então vamos providenciar o seu balanceamento já já. Se ingerirmos 3,90 gramas de hidróxido de alumínio, quantos mols de ácido clorídrico serão neutralizados? Agora é massa com mols, né? Muito bom, então vamos lá. Então, o primeiro passo, vamos balancear essa reação aqui, ó. É uma reação de neutralização, né? Ácido mais base reage formando sal mais água. Vamos balancear a neutralização partindo de 1 mol do sal. 3 átomos de cloro nos produtos, 3 átomos de cloro nos reagentes. 3 hidrogênios neutralizam 3 hidroxilas, formando 3 moléculas de água. Esse exercício vai relacionar o hidróxido de alumínio com a sua massa e o ácido clorídrico com o número de mols. Então vamos relacionar aqui, ó, massa com mols. O segundo passo é a relação estequiométrica, que é 1 mol do hidróxido de alumínio reagindo com 3 mols do ácido clorídrico. Vamos calcular a massa de 1 mol do hidróxido de alumínio consultando as massas atômicas que eu peguei na tabela periódica. A massa do alumínio é 27. O oxigênio é igual a 16 vezes 3 dá 48, mais 3 hidrogênios, 51, 78 gramas por mol. E mols, em mols, como já está em mols, é só repetir. O quarto passo é o dado do exercício para 3,9 gramas do hidróxido de alumínio. O número de mols correspondente do ácido é igual a X. Aqui vai dar para aplicar a lei de Proust, pegando o número 78 e dividindo por 3,9 dá 20. A proporção é constante, então se eu dividir por 20, a massa do hidróxido de alumínio, eu vou dividir por 20 o número de mols do ácido. 3 dividido por 20, resposta final, deu 0,15 mols. Isso aqui é um teste de múltipla escolha e a alternativa correta 0,15 é a letra B. Ficamos assim por hoje. Agora vocês resolvam os outros exercícios, por favor. Aparecendo alguma dúvida na segunda-feira no horário da sua aula, eu estou de plantão para ajudá-los, é só acionar. E na semana que vem nós vamos começar a estudar os casos especiais de estequiometria. No capítulo 7 nós temos primeiro a pureza, o rendimento, e depois no capítulo outro o excesso de reagente e reações consecutivas. Muito obrigado pela sua atenção, hein? Não se esqueçam, eu estou à disposição no horário da aula para tirar as eventuais dúvidas que surgirem. Até lá então, muito obrigado a todos pela atenção.